como vão? Aqui nós, hoje no Mulheres que Fazem, vamos falar um pouco de transição, sustentabilidade, terceiro setor. E para estar conosco, a nossa convidada muito especial é a Mônica Picavea. Muito prazer, Mônica, muito obrigada. A Mônica é jornalista, né? Mas de jornalista na sua área de atividade hoje tem muito pouco, né, Mônica? Olha, acho que o melhor que tem de jornalista é essa coisa de poder comunicar, né? De você poder transmitir a informação de uma maneira mais clara. Que acho que foi o que ficou muito do jornalismo para mim. Mas na prática do dia a dia eu uso mais o resto da minha formação, a continuidade. Então, conta para os nossos web espectadores quem é a Mônica Picavea. Mônica Picavea é uma menina que nasceu no interior, em Campo Largo, não conheço no Paraná. A cidade. Não, né? É perto de Curitiba, fica pertinho de Curitiba. Quando eu nasci lá tinha 74 mil habitantes. E eu sempre estudei em colégio público e sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com as pessoas, nas comunidades e tal. Então, desde meus 15 anos que eu trabalho com projeto social. Comecei com creche, depois você vai transitando nesse meio, assim, e aprendendo e compartilhando experiências com as pessoas que estão lá. Aí eu fiz jornalismo, né, me formei em jornalismo e atuei na área, fui repórter e produção e pauta e edição. Depois disso eu fiz marketing, pós-graduação em marketing e comecei a mexer com esse mercado com o mercado mesmo, né? Trabalhar com marketing e com desenvolvimento. Ajudei um professor meu a fazer uma startup de empresa, esse tipo de coisa. E isso foi me trazendo... Hoje eu compreendo o que ele me trouxe, né? Startup de empresa, começar a empresa, que já é uma coisa complexa, né? Você começar é sempre um caminho, você sabe que começar a empresa não é fácil. Todos os começos, né? Na verdade, acho que de todas as situações, o começo você tem uma série de obstáculos, né? É a inércia, né? Você precisa vencer a inércia, depois caminhar, né? Criar o modelo. Então, assim, eu fiz isso com esse meu professor para 3 empresas. Uma de publicidade, uma de pesquisa e a outra a gente apoiava reestruturações de escolas, colégios e tal. E depois disso, eu resolvi fazer um MBA fora do Brasil. E eu ganhei esse MBA, né? A gente brinca que eu ganhei numa aposta. Na verdade, eu fiz um projeto que foi bem sucedido e ele era bem arrojado e na época o meu chefe falou assim, e se não der certo? Isso aqui é muito arrojado, você tá falando que o cara tem que mudar tudo, né? Eu falei, não é tudo, mas ele tem que adequar algumas coisas e tal. E é um projeto embasado, né? Ele me pediu para crescer, né? E para mudar de status em 3 meses e tal. Crescer 20%, e eu pedia para mudar inclusive logística de entrega de pão e tal. Era uma fábrica de pão. E aí ele falou, bom, e se não der certo? Eu falei, bom, se não der certo você me manda embora. Eu falei, mas se der certo você vai ter que pagar meu MBA lá nos Estados Unidos. E deu certo, então aí foi muito bacana, porque ele falou, só que agora você vai ter que passar. Eu falei, isso não é uma questão sua, isso é uma questão minha, deixa comigo que eu me viro. E aí eu acabei fazendo esse MBA, que a gente chamava de sanduíche, né? Na Baldwin Wallace de Ohio, que é um mestrado em negócios. E eu sei que ele hoje me trouxe uma bagagem muito interessante e importante para o trabalho que eu desenvolvo atualmente, que é nas comunidades de apoiar a geração de renda, início de empresas e até início de movimentos mesmo, que é o que você está dizendo, que é um movimento de transição. Como é que você começa um movimento? Vocês estão entendendo? Nós estamos falando de setor público, setor privado, comunidade civil e possibilidade de todos saírem ganhando. Isso é o ápice, né, do novo, deste mundo novo que a gente está. E eu estou trazendo para vocês uma pessoa que acho que é um símbolo. Exatamente, eu não sabia desse termo do MBA dela, de sanduíche. Quer dizer, eu acho que até mais o recheio, né, Mônica? Porque a Mônica, acredito que seja para vocês entenderem um pouquinho, a pioneira, né, nessas questões de unir 2 mundos, né, unir 2 realidades. A gente sempre tem Estado, governo, administração pública e administração privada. Mas como fazer da administração privada, da organização civil, um ganhar-pão de todos? Vamos dar uma olhadinha no vídeo que ela trouxe pra gente. Transition Town,
cidades em transição. Esse é o futuro do planeta, o futuro da nação. População, união e sabedoria, unindo nossas forças contra o mal do dia a dia. Poluição e degradação do meio ambiente, tudo culpa do ser humano inconsciente ou consciente, agindo na maldade. Hoje ele destrói e amanhã passa necessidade. A vida é justa, com os justos mais ainda. Tenha sabedoria e viva bem a sua. Então a gente depois vai ver, por exemplo, que as nossas ações vão acabar se encaixando num monte de coisa, não é? A de arte vai se encaixar, a de alimentação vai se encaixar, o cursinho vai se encaixar, o pessoal da Brasilândia vai se encaixar, a educação ambiental já vai se encaixar. Vai ver que está encaixada já num objetivo. E aí a gente vai ver que dentro daquele grande objetivo, a gente tem pequenos objetivos trabalhados com grupos específicos. Sabedoria, humildade e paciência pra melhoria do nosso dia a dia, que vai dizer no flow da sinfonia. Então lixo, preservação do meio ambiente, comunicação, que eu acho super importante, aí entra documentário, aí entra resgate da cultura e da história. Mônica, comenta um pouquinho como é que se faz essas transições. É interessante esse vídeo porque ele fala um pouquinho sobre por que os lugares precisam de transição. A gente montou esse vídeo para o movimento de transição, que é um movimento inglês que a gente trouxe para o Brasil. E pela primeira vez ele está numa comunidade de baixíssima renda, a gente diz numa favela, porque tem várias áreas de favela na Brasilândia, né? Favela é assim, quando você tem a ocupação, mas não tem a posse do terreno ainda. As pessoas ocupam o terreno e não têm a posse dele. Então assim, e eu gosto da palavra favela porque ela... Sabe que favela é uma planta, né? Não sabia. É uma planta muito resiliente. Olha. E por isso é que foram denominadas essas áreas onde as pessoas ficavam e se instalavam de uma maneira... resiliente, sobrevivendo. Exatamente. Em todas as intempéries. Então, falaram assim, uma favela é uma coisa resiliente, uma coisa forte, uma planta que sobrevive a várias intempéries. Não sabia, gostei de Eu favela. gosto dessa palavra, assim, todo mundo fala assim, favela é uma coisa pejorativa. Pra mim não é assim, a origem dela não é uma origem pejorativa. E o que a gente vê nas favelas hoje, né, nessas áreas, é que a gente tem muita resiliência mesmo, porque as pessoas estão acostumadas a viver com pouco, né? Aliás, eu queria que várias pessoas que moram lá fizessem um curso de economia doméstica pra gente, né? Porque eu nunca vi sobreviver com a quantidade, com o recurso que eles sobrevivem. E eles têm uma lógica e uma alegria que lhe é muito própria, né? Uma cultura alegre muito própria, você não concorda? Eu concordo porque, assim, na verdade, a gente vem de uma sociedade onde a alegria vai pro externo, né? A gente tem aquela coisa do ter a posse, o dinheiro, né? Vem do externo. E eles, como partiram de um outro princípio, na verdade a alegria é interna, né? Então você não precisa. E é a realidade, né? A alegria ela é interna, ela não é das coisas que você tem, né? Não vem disso. Até pode, a satisfação em alguns momentos até pode vir. Mas a alegria mesmo, que é o sentimento de completude, né? Acho que fazer uma coisa que você gosta, de você estar com uma pessoa que você quer bem, de conversar. Paz, plena. Bem-estar mesmo, né? De você estar com uma pessoa que você acredita, conversar com gente que te agrega, né? Que te traz felicidade. Né? Eu acho que isso sim é real. E eles têm isso dentro dos relacionamentos, porque é uma formação de comunidade. Então, a gente trouxe esse movimento de transição para o Brasil, né? E essa Quando vocês trouxeram? No Brasil ele deve ter uns 3 anos. É muito recente. Ele é bem recente, 3, 4 anos. E na Brasilândia ele tem 2 anos, né? 2 anos e pouquinho. Então ele também é um movimento muito recente lá. E ele é o queridinho do movimento, assim, porque como é a primeira vez que esse movimento vai para uma comunidade e a gente pediu autorização para fazer algumas adequações ao movimento de transição, para que ele pudesse ser implantado na comunidade de baixíssima renda, ele acabou virando um case no mundo, assim. Então a gente já apresentou ele várias vezes fora e tal. E os próprios fundadores do movimento têm uma questão pra gente: como é que a gente conseguiu que desse tão certo? Porque em alguns aspectos ele está muito mais avançado do que outros movimentos que nasceram de cidades mesmo, de cidades inglesas, cidades de outros países e tudo mais. E eu digo que é porque, na base, o movimento de transição, ele tem como no seu cerne, lógico que reduzir as emissões de CO2, você ter uma vida mais resiliente, criar uma forma mais resiliente de viver, que é o quê? Você ter menos dependência do petróleo, da eletricidade, das coisas que estão fora da sua cidade. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma questão que é a de comunidade, de formar comunidade. Ele parte de um outro princípio, que não é o de você competir, mas de você colaborar. Cooperação. Cooperação é a base.
Então ele parte desse princípio. Agora, a gente não pode estar dizendo que essa cooperação se dá da mesma maneira em toda e qualquer favela ou em toda e qualquer coisa. Como é que é a avaliação do início de um trabalho, né, numa comunidade? Porque ainda que a gente possa generalizar, a gente tem que estar particularizando quando se fala do trabalho propriamente dito. Concorda? Então, assim, você tem que estar vendo quais são as questões ali específicas. E isso eu gostaria de entender um pouquinho, como é que o trabalho de vocês realiza esse primeiro contato, porque senão fica muito aéreo, né? As pessoas sempre acham que é utopia trabalhar, ganhar dinheiro e ter uma vida mais feliz. Mas não é. É uma realidade. Aguarde aí, porque nós vamos entender um pouquinho mais e saber o quanto é viável ser uma sociedade diferente. Até já. Voltamos aqui na WNTV com o programa Mulheres que Fazem. Estamos falando hoje com a Mônica Picavier sobre transição, sustentabilidade e como é viável de verdade a gente realizar coisas novas e de um bem coletivo. Estava falando, né, Mônica, que assim, não é a mesma realidade, né? A gente não pode pasteurizar e falar, bom, favela então é igual em todos os lugares. Como é que é esse primeiro contato com as comunidades? Como é que se dá? Então, eu posso falar dessa questão da transição pela Brasilândia, né? Realmente, nenhum lugar é igual ao outro, nenhuma comunidade é igual a outra, todas elas têm as suas particularidades como qualquer lugar, né? Tem a sua vocação, a sua história, de onde ela veio, e eu acho que respeitar isso é muito importante, porque a partir do momento que você respeita, você dá valor para as pessoas, dá para elas o valor que elas realmente têm, né? E que às vezes a nossa sociedade não dá. Então, como é que a gente vê a comunidade? A primeira coisa que a gente fez foi reunir um grupo de lideranças, conversar com essas lideranças locais, né? Dando esse valor que eles têm, porque realmente a liderança é que faz as transformações, é que movimenta, eu digo assim, esse ecossistema que é essa comunidade. Nesse caso é a comunidade da Brasilândia, né? Mas podia ser qualquer comunidade, podia ser o meu bairro, o teu, claro, ou qualquer outro. A gente precisa entender como é que é a dinâmica do lugar. Quem é que leva a informação, quem é que expande a informação, quem é que chega nas crianças, quem é que chega nos adultos. Mas o que você está colocando é uma coisa fundamental. Acho que a primeira palavra é respeito. Né? Porque, claro, um profissional, acho que a grande diferença dos trabalhos que poderiam ter sido exitosos até no passado, é assim, eu levo o conhecimento e com o meu conhecimento eu faço alguma coisa. Não, eu levo o meu conhecimento quietinha, deixa eu ver como é que se estabelece esse conhecimento e a gente une. É isso que você está dizendo? O que eu digo é assim, eu levo um conhecimento meu, não acreditando que o meu conhecimento é o único ou que ele vai resolver o problema, porque na verdade ele não resolve. Você leva o teu conhecimento no sentido de compartilhar, e você sabe que ele só vai funcionar quando ele estiver junto com os demais, formando uma rede, onde todo mundo esteja disposto a colaborar e a gente esteja olhando para o que nos une, não o que nos separa. Ou seja, tenha a consciência da sua pequenez na grandeza da peça da engrenagem. Mais ou menos isso. Isso mesmo, Porque assim, o que a gente entende nesse movimento, na transição? Que todo mundo tem que estar preparado para liderar em algum momento, né? Então a transição diz isso. Todo mundo que está no grupo tem que estar preparado para liderar em algum momento, porque em algum momento você vai ser a melhor pessoa para realizar a tarefa. Por exemplo, se eu quero fazer uma limpeza no bairro, quem é que vai liderar? O pessoal que mexe com a limpeza. Então a gente vai pegar todas as pessoas que têm noção disso, empregada doméstica, todo esse pessoal que trabalha com essa parte de limpeza, e eles é que vão liderar. E aí não importa se é presidente de uma ONG que vai estar trabalhando, ele vai estar sob o comando dessa pessoa. Eu falei assim, isso é uma coisa naturalíssima. Por quê? Porque eu digo assim que no novo mundo, né, nesse mundo que a gente quer criar para os nossos filhos, não tem mais essa coisa de hierarquia por obrigação ou por imposição. Ou por posse de conhecimento, ou seja lá do que for. A hierarquia, na verdade, ela é substituída pela tua função de colaboração. Qual é a tua posição hoje na hora de colaborar? Você está como líder ou você está como liderado? E você vai ter que oscilar nesses dois papéis a todo momento. E executá-los. Sim, você vai ter que usar os dois papéis. Então, assim, uma hora você vai ser líder, outra você vai ser liderado. Então, assim, e entender que a cada momento alguém vai estar mais preparado para começar a realizar. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. E é exatamente isso que a gente expõe. Tanto que no movimento de transição, a gente não tem problema com religião, não tem problema com partido, porque a gente não tem questão política nem questão religiosa. A gente está pensando, o que nos une? Qual a visão de Brasilândia ou de mundo? Que mulher, o que eu trouxe é assim, fazer, né? Mulheres que fazem.
Fazer nos une, né? O que é exatamente? Criar, fazer nos une. O que a gente junto consegue pensar para esse lugar aqui. Isso é uma visão comum, não é só o que eu penso, nem só o que você pensa, é o que todo mundo pensa. Então a gente diz co-criar, que é criar conjuntamente, né, uma realidade. Que primeiro ela vai ser uma visão, né, a gente vai pensar e vai sonhar como qualquer projeto. A gente vai desenhar esse projeto, né? Então as pessoas desenham mesmo, a gente faz uns workshops. E vocês fazem com eles isso também? A gente faz uns workshops. Em desenho, ou seja, muita gente pode ser analfabeta, quer dizer, essas todas são vistas, são olhadas e cuidadas para que tenham bem-estar na hora da execução. Sem dúvida, a gente sempre utiliza várias maneiras de expressão. Porque tem gente que se expressa melhor no desenho, tem gente que se expressa melhor na escrita. Então você vai colocar naquele grande papel a maneira como você imagina. Então pode ser o desenho de uma horta, ou você pensa nas bicicletas andando pela comunidade, ou você pensa em negócios locais que podem ser desenvolvidos. Isso é totalmente livre ou existe uma coordenação do livre pensar aí nesses Então, a gente projetos? Normalmente, usa algumas tecnologias. Existem várias tecnologias para você conduzir, por exemplo, para você facilitar um processo. Então a gente usa às vezes o Word Café, que são várias mesas onde você coloca as pessoas para elas pensarem, e de cada mesa sai um painel que você depois junta num espaço único. Ou como um patchwork. Sim, como um patchwork. E aquilo ali vira um pouco da visão da comunidade para você ver onde você quer chegar. E aí você tem o momento da fotografia, né? Que momento a gente está vivendo hoje, né? Não é os problemas. Eu quero ver assim, o que a gente tem hoje, a gente quer chegar lá. Mas onde é que a gente está? Ou seja, não projete real, assim, porque normalmente as pessoas falam daquilo que ela quer lá no futuro. Né? Existe um estímulo para fazer, acho que a palavra é essa mesmo, e vocês chegam a fazer isso concretamente, fotografam a realidade sem que seja mascarada? Sim, a gente, na verdade, vê o que a pessoa quer, o desejo, né? Primeiro a gente passa por isso e depois a gente volta para a realidade. E a gente faz o que a gente chama de diagnóstico local. Tanto que a gente mapeia no Google, nos mapas mesmo, que são livres, né? E gratuitos, né? Ensina as pessoas a usarem esses mapas. Onde é que você está, olha o que tem perto da sua casa. E a gente mapeia as potencialidades. O que é isso? Quando você quer fazer uma coisa melhorar, você não começa pensando nos problemas. Você começa pensando no que tem de bom para você poder fazer o troço girar e aí você vai resolvendo os problemas, certo? Se eu quero um emprego, eu não vou dizer para você, olha, eu tenho sérios problemas com horário, eu vou dizer para você, olha, eu sou ótima, sou super organizada, você vai ver, eu tenho foco, né? Eu vou dizer quais são as minhas potencialidades. Por quê? Porque todo mundo tem defeitos e todos os lugares têm. Então a gente começa pensando o que tem de bom aqui e que a gente vai poder usar como ativo para fazer o negócio girar e a gente vai resolvendo os problemas junto com isso. E aí você cria grupos de trabalho com essa comunidade, com as primeiras questões que a gente quer atacar nesse momento. Então, por exemplo, tem a questão do lixo, que é importante, né? Por quê? Porque é um dos grandes emissores de CO2. Isso é realidade, mas porque é uma questão... Para a saúde ela é importantíssima, para a comunidade ela é importantíssima. Autoestima. Do local ela é importantíssima. Para a criatividade é fundamental. Exatamente. Compreender essa questão do consumo e do descarte. Né? Porque a Isa, que é uma amiga minha que é do Transition Granja Viana, e que Isabela já esteve aqui conosco, que é uma super companheira, assim, super companheira desses projetos. Ela sempre diz que a gente primeiro tem que pensar em pré-ciclar, não em reciclar. Pré-ciclar é você pensar quando você vai comprar, que lixo você vai gerar e o que você vai fazer com ele, que é uma coisa que a gente não faz. Né? E esse raciocínio não tem que ensinar principalmente as crianças, né? Exatamente, esse é o primeiro raciocínio. Você precisa da embalagem. Quando você começar a recusar a embalagem, as pessoas vão parar de fazer a embalagem. Antes disso, não. Se você levar para sua casa e coloca no lixo depois, eles vão continuar fazendo a embalagem. Você está levando, né? E está no automático também, né? Exatamente. Eu acho que é uma das coisas graves, porque você não faz a reflexão mesmo, né? É exatamente isso que a gente procura tentar mudar. Porque, por exemplo, o lixo mesmo nas comunidades, quando você está andando numa comunidade, você vê que em vários lugares eles estão. E as pessoas deixam de enxergá-lo. O que acontece? Por que acontece isso? Quando você está muito acostumado com o lugar, você pode ver os trajetos que você sempre faz. Você não enxerga mais as coisas que estão ali. Né? Então, isso aí é o quê? Você acostuma o teu olhar com aquilo. E aí aquilo passa despercebido. Né? E esse é o grande perigo. Porque é uma coisa séria
e que acaba fazendo parte da paisagem. A gente fala isso em clínica, né? Assim, eu sempre brinco com assim, vamos mudar o olhar. É exatamente o que a Mônica está falando. E a ideia é sempre de que você possa estar absorvendo, porque o cérebro trabalha assim. Ele vê o novo, ele sistematiza, né? Ele vai processar, ele vai sistematizar e depois vai automatizar. Então, quando a gente vai ficando sempre jovem, né? A gente precisa mesmo do novo. E o novo vai estar aonde você dirige o seu olhar. Isso é muito importante. E essa coisa de educar o olhar para ver diferente é muito importante mesmo. Por quê? Porque normalmente... É um treino, né? É um treino. É um treino diário, a gente fala. E lá mesmo a gente começa. Porque o que acontece? Grande parte das reuniões, normalmente, reuniões comunitárias e tal, partem do princípio dos problemas que existem. E as pessoas reclamam, né? E a reclamação, na Essa verdade, é uma cultura universal. É. Só que a reclamação, ela não é uma coisa produtiva, né? Porque ela não propõe ação. Ela simplesmente expõe o problema, né? E assim, por isso que a gente trabalha com a potencialidade. Quando você trabalha com a potencialidade, você ativa a ação. Quando você ativa essa ação, você evita exatamente isso, que a pessoa fique presa na reclamação, que é simplesmente o relato do problema. Então você sai do problema, né? E você busca a solução. Então é isso que a gente procura fazer. E no Transition a gente diz que a solução é exatamente do tamanho do problema, porque você não precisa ver o problema como um todo, você pode vê-lo em partes, por isso os grupos de trabalho, né? E aí pensar na coisa sistêmica, porque esses grupos de trabalho estão conectados. Então a gente diz que a gestão coletiva de um processo de transição como esse da Brasilândia é uma gestão de um sistema complexo. Como é que é isso? São vários pontos, né? Por exemplo, tem o pessoal que trabalha com lixo, tem o pessoal da cultura, tem o pessoal da arte, gastronomia, exatamente, o pessoal que mexe com educação, né? E nesses papéis a gente tem setor público, setor privado, comunidade, ONGs, todos fazem parte, são como se fossem pontos de uma grande teia. Multiarticulada. O que quer dizer isso? Que ninguém precisa passar pela Mônica para poder falar com o seu Quintino, que trabalha com a parte de reflorestamento local. Por exemplo, se a imprensa quiser falar com ele, ela pode até ligar para mim, mas se ela quiser falar com ele, eu vou dar o telefone dele. E ela vai ligar direto para ele. Então, as pessoas não precisam passar por ninguém para mostrarem o que estão fazendo. Eu gostaria de mostrar isso para vocês como um desenho de Deus. Né? Quando a gente fala, eu ultimamente tenho se dito muito, somos todos um. Né? Eu sempre brinco que assim, somos subsistemas e que funcionamos como um todo. Quando a gente retira esse conceito de propriedade, de autoridade, de autoritarismo, a gente consegue ver o todo. Esse todo somos nós, cheios de defeitos e cheios de qualidade. Só que a cultura até hoje mostrou um lado e a gente vai insistir em estar mostrando esse outro. Não saia daí, que daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos aqui na WNTV com Mulheres que Fazem, falando de algo extremamente novo e fundamental para que a gente reflita o que tanto se fala de um mundo novo e de um mundo que vai acabar. Gente, o mundo já acabou. Um mundo já acabou. Aquele onde a reclamação, os problemas, todos, né, é o que dirige as nossas ações. Esse mundo, claro que ele ainda está aí, perturbando, incomodando, mas ele já acabou. A gente precisa começar a entender esse novo que a Mônica está colocando, né, Mônica? E que você tem uma prática no seu dia a dia. Não só, você tem a prática de gestão, né? Então você está num âmbito muito mais de planejamento, etc. Mas você também tem a sua experiência lá, do que a gente chamaria, então, na mão, na massa. Então, a mão na massa sempre foi o que eu mais gostei, né? Eu digo assim que eu preciso do chão de fábrica para saber por que eu tô na burocracia, que não é uma coisa divertida, né? Nem um pouco. Muito chata. Então, assim, você precisa olhar pro mundo, assim, e ir até lá e falar, poxa, olha, por causa desse povo e disso que eu tô fazendo aqui, é que eu tenho que fazer tantas coisas. Escrever coisa, ligar, explicar para as pessoas como é que isso acontece, muitas vezes escutar, você é maluco, isso aí não dá certo, isso aí não funciona, tal. E ao mesmo tempo... Se autoaprimorar, não é? Com certeza. E demonstrar para as pessoas, né? Então eu prefiro muitas vezes começar fazendo alguma coisa para depois contar para as pessoas o que a gente vem fazendo. Por quê? Porque quando você está criando uma coisa nova, é muito fácil a pessoa dizer para você assim, isso não vai funcionar. Certo? Então primeiro você faz,
o negócio funciona, aí você conta pra pessoa, e ela fala, isso não vai funcionar. Eu falei, eu lamento, porque olha, já funcionou, você tá vendo aqui, ó, como é que é? Ó, e isso, a Mônica acabou de contar pra gente, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, que assim, é a vida dela, não é algo que ela pensa, assim, ela começou o MBA dela assim, né? Fazendo o que ela ia fazer, falando o que ela ia fazer, de um projeto que já está consagrado aí, não é? É de Alphaville o projeto? Eu trabalhei na Fundação Alphaville, eu fui diretora de lá, eu comecei ela da maneira como ela é hoje na Alphaville, e hoje ainda participo do conselho lá. Mas o projeto original era seu? O projeto original tanto que eu hoje ainda trabalho na parte de estratégia junto com eles, né? Então eu monto as estratégias para as praças, como é que a gente vai trabalhar com essas comunidades, e depois a continuidade é tocada dentro da própria fundação, que é uma estrutura que já está montada lá dentro e que funciona muito bem. E essa raiz já veio do teu exercício disso, de pôr mão na massa, desde a infância que você estava contando pra gente, é isso? Desde meus 15 anos. Que foi teu primeiro grande projeto arrojado? Foi meu primeiro grande projeto. Foi meu primeiro grande projeto arrojado, acho que sim. Quando eu entrei na Alphaville, eu era gerente de marketing. E aí o que eu vi? Eu vi que existia uma oportunidade muito bacana da gente conseguir fazer o que ainda era muito novo no Brasil, né? Existia fora do Brasil, ainda caminhando devagar, né? Que eu tinha visto até no meu MBA, quando eu trabalhei nos Estados Unidos, que é essa questão da responsabilidade social e de como você trabalha para que todo mundo ganhe. Porque assim, a grande questão é assim. Não é feio ganhar dinheiro, porque esse mundo vive disso, né? E o dinheiro é uma energia que, na verdade, só existe quando está em movimento, né? Quando ele está guardado, ele não é uma energia, ele está parado. Então, ele é uma coisa guardada, né? É como se fosse um móvel, né? Ele é um imobilizado. Que só fica no desgaste, né? Exatamente, ele fica lá, desgastando. Agora, quando você põe ele na energia, você começa a trocar esse dinheiro, ele passa a ser uma energia que supre aqui, diminui lá, aumenta aqui, vai pra cá, né? Então ele começa a produzir. E quando ele circula, ele produz. E ele cresce, né? Que é o que a gente diz. Espiral. Que é a gente nunca fala em dividir, a gente fala em compartilhar, né? Então exatamente essa ideia do movimento que o dinheiro faz. Então, mostrar o ganha-ganha. Por quê? Porque pra comunidade é bom e pra empresa, hoje a gente vai falar, que é falar do outro extremo, também é bom. E aí todo mundo fala assim, às vezes a comunidade mesmo diz, o próprio empresariado às vezes fala, não, mas isso não é obrigação minha, é obrigação do governo. Eu falei, gente, na verdade, a gente, nesse mundo novo, a gente não vai perguntar de quem é a obrigação, porque essas obrigações já acabaram, assim, já passaram parte adiante. Do mundo novo, né? Já não fazem parte desse mundo novo. Então a obrigação agora é de quem está mais pronto para atender. E o que a gente vê? A gente vê o empresariado muito preparado para gestão, muito preparado para organizar, muito preparado para gerir. E isso aí pode ser compartilhado para que as comunidades passem a ter uma maneira melhor de gerir seus próprios negócios. E mostrar que hoje, o que é mais resiliente? Resiliente é o quê? Resiliente é aquela qualidade dos materiais de sofrer uma grande pressão, né? E depois voltar ao seu estado normal. Né? Que é o quê? Que é exatamente o que a gente espera de uma comunidade, de uma pessoa mesmo, né? Ou de um impacto que você tenha na vida. Você pode sofrer um trauma e esse trauma vai te impactar, você vai viver um luto sobre alguma coisa, mas você pode voltar à sua vida normal. Eu acho que é essa a ideia, que é no micro, no nosso corpo, tanto quanto quando a gente tem uma lesão, quando a gente tem um impacto emocional, e assim também é nas comunidades, né? E isso é muito interessante, né? Porque você pode escolher na verdade, na tua evolução, entre usar isso como um trauma e isso te derrubar, ou você usar isso para te fortalecer. E é exatamente o que a gente trabalha nas comunidades. Como é que a gente consegue ser mais resiliente, ser mais forte, né? E aí, fortalecendo essa comunidade nas suas necessidades básicas. Então, e na sua vivência real, porque Exato. Vocês estão falando sempre do que eles verdadeiramente vivem e não levando algo que possa ser construído por eles. Quer dizer, eles já têm isso. E buscando as soluções dentro daquela realidade. Então, a gente vai criar conjuntamente as soluções para aquele lugar. Que não necessariamente são soluções que outras pessoas já pensaram ou que coisas que funcionaram lá podem funcionar aqui. Por exemplo, a questão da segurança alimentar. Né? Todo mundo fala, como é a alimentação? Uma alimentação saudável. De manhã você acorda, toma um iogurtinho com granola, né? Aí você come uma frutinha, né? Aí você chega numa comunidade e fala assim, e aí, gente, então você acorda e não tem iogurtinho, não tem granola, não tem frutinha. Então, como é que a gente vai fazer isso ficar disponível? Gente, a gente vai ter que aprender a plantar, né? Por quê? Porque a maioria da comida que a gente se alimenta vem de
está distante da gente. Isso não é nada resiliente. Porque se um dia faltar petróleo, que na verdade é o que a gente mais come, né? Porque, por exemplo, seu feijão vem do interior de São Paulo, né? O arroz vem do Rio Grande do Sul, grande parte, né? As verduras, quando a gente trabalha agora, graças a Deus, a gente está tentando fortalecer a agricultura familiar mais próxima, mas o que acontece? Elas vêm de longe, de grandes latifúndios, né? Então, assim, como a gente consegue produzir mais próximo a comida? Então, o que a Inglaterra tem para ensinar para a gente nesse sentido? Liverpool, por exemplo. A gente esteve lá. Eles hoje plantam, eles alugam terrenos para plantar. Por quê? Porque Liverpool foi castigado pela Segunda Guerra, né? Foi praticamente destruído e faltou comida, né? Pela falta de comida, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que aprender a plantar. E quando você fala eles alugam, você está dizendo Alugam quem? terrenos, a população. A própria população, não eu. é assim, a população, mas assim, quer dizer, é o setor privado que faz isso? Eu, Mônica, vai. Tá. Eu, Mônica, aluguei um terreno, eu alugo um terreno para ser a minha horta, já que a minha casa não tem terreno para horta. Tá. Que eles chamam de allotments. E todo mundo praticamente tem uma horta sua, né? Que é essa questão de não passar fome, de não depender de outro para comer. E isso traz, por exemplo, numa comunidade, a gente tem hoje lá na Nova Zelândia hortas comunitárias. E estamos trabalhando para ter mais ainda. Por quê? Porque isso traz uma liberdade e traz uma segurança para as pessoas de que elas vão ter o que comer. Né? E isso melhora o quê? A qualidade do que as pessoas comem, que é não comer essas coisas industrializadas, né? Sei lá, salgadinho, refrigerante, né? Não estigmatizando, mas é uma coisa que realmente tem uma lógica, né? E que não é uma coisa que faz bem para a saúde, não é nutritiva, nem nada disso. Mas daí está instalado e é uma coisa Existe. que precisa refletir e saber Então, até o momento de usar, né? Então, e é uma coisa interessante, que a gente recebe muitas visitas na Brasilândia, né? Agora virou um espaço, é muito legal. É uma vitrine, praticamente, É uma do seu vitrine, trabalho. exatamente. E as pessoas é que recebem, não sou eu que recebo sempre. São eles mesmos da própria Sim. comunidade. Cada um, dependendo do que você quer visitar, cada um tem a sua área e eles são melhores para falar sobre o assunto. Então, a gente passa os telefones, endereços e a pessoa marca direto com ele, visita e tal. Então, a gente já recebeu gente de Taiwan, missões a gente recebeu dos Estados Unidos e tal. E teve uma missão de uma multinacional e que foi até lá, que foi uma coisa maravilhosa, assim, né? Foi a presidente da empresa e vários diretores de produto e tal. E foi uma delícia, porque a gente andou, né? E o que a gente fazia parte de um roteiro deles, né? De um roteiro de inovação. E quando a gente chegou lá, no final, que eu falei assim, eu queria que vocês desconstruíssem o olhar. E olhassem pra cá com o que tem de potencialidade. E aí a gente fez a visita, foi super bacana, conheceu todas as partes e tal. E no fechamento a gente falou, bom, gente, e aí, o que vocês acham? E a primeira coisa que veio foi o quê? O olhar que a gente já é acostumado, porque ele é mais fácil mesmo, né? Então você fala assim, eu queria trazer pra cá um curso de inglês, eu sei falar inglês, queria trazer pra cá um curso de inglês, que legal, porque aqui ninguém fala inglês. Eu queria trazer pra cá contação de história, que legal. Eu queria trazer pra cá esporte, que legal. Então, assim, todo mundo colocando, né, à disposição aquilo que tem de melhor. Do seu desejo. Aquilo que você acha que é importante. Só que o que a gente tinha de procurar lá era exatamente que eles buscassem inovação. Então, o que eu pedi para eles foi assim, eu falei, ótimo, gente, eu agradeço muito isso que vocês estão trazendo, mas o que eu mais queria que vocês trouxessem é assim, eu não quero saber o que vocês podem ensinar pra gente, eu quero saber o que a Brasilândia ensinou para vocês nesse dia. O que vocês aprenderam aqui? Porque tudo é uma troca. De alguma maneira, vocês podem trazer alguma coisa? Certo. Mas e aí? Pensando que a gente está criando um mundo novo, que na verdade tem que consumir menos, essas pessoas consomem menos. Tem que ser mais comunitário, tem que ter uma relação mais colaborativa. Aqui existe essa relação colaborativa. O que vocês estão levando daqui? E uma das pessoas super emocionada olhou e falou assim, olha, eu acho que a gente tem uma coisa que a gente aprendeu muito aqui, que é o propósito. É você ver uma pessoa que faz o que faz, não por dinheiro ou por qualquer coisa, mas faz o que faz porque os olhos dela brilham e ela faria aquilo de qualquer maneira. Então, assim, E ganha. E ganha. Mas isso é uma consequência, né? Na verdade, é uma lei da natureza, né? Por quê? Porque tudo que vai e volta, né? Ação e reação, se chama. É uma lei da natureza. Isso não tem como revogar, gente. Essa lei não é pega, não pega. Essa lei tem que pegar porque é uma lei da natureza. É que nem a da gravidade. Não tem como a gente revogar, né? Então, assim, só que primeiro você precisa fazer a ação. Para depois você receber a ação de volta. Não adianta você querer comer o morango sem plantar o morango.
né? Que é uma coisa que a gente, sociedade que mora nas cidades, está muito acostumado. A gente tem um morango sem plantar morango. Eu vou pegar a Mônica daqui a pouquinho. Vocês fiquem aí, porque eu queria saber, ok, isso é uma verdade, né? Mas quando a gente vai de verdade com todas essas questões para esse setor que a gente vai falar no próximo bloco, assim, com os nossos projetinhos, os nossos ideais, né? Ali a gente sabe, não é nem ideal, porque é uma realidade, a gente escuta, mas como é que vocês vão ganhar dinheiro? Ela vai responder isso daqui a pouquinho. Para vocês que eu ia pegar a Mônica aqui na W, no Mulheres que Fazem exatamente num determinado ponto. Vocês estão ouvindo a nossa entrevista e assim, é fantástico a possibilidade da gente estar realmente refletindo e estar buscando vários elementos para falar desse mundo novo. Agora, a Mônica também faz parte de um outro setor, quer dizer, não é só a comunidade, tem uma empresa. Né? E eu comentava que assim, uma das coisas mais difíceis, gente, para que a gente possa dizer que o prazer, ele em si, aquilo que você se entrega, aquela energia que você dá, que você sonha, que você acredita, ela traz não só um bem-estar de sensações, mas ela traz as condições financeiras para que você tenha. É que muda o foco, né? Assim, você não vai precisar do dinheiro para fazer isso. Você faz isso e o dinheiro vem, não é isso? É. E como é que você faz isso hoje no setor empresarial? Então, vou te falar uma coisa. Vamos começar de novo explicando, assim, vamos começar falando da lei da natureza da ação e da reação. Porque, assim, primeiro você precisa fazer a ação, para depois ter a reação, certo? Uhum. Então, não adianta você ficar pensando em dinheiro, você tem que pensar na ação. Porque o dinheiro é a reação. Então, se você pensar na reação, você não vai ter ação. Correto? É que nem pensar que a vela é uma evolução da lâmpada, que a lâmpada é uma evolução da vela. Não é. É uma coisa completamente diferente da tecnologia da vela, que o cara teve que pensar que substitui a vela na sua funcionalidade, correto? Então, o meu setor, ele é um setor 2,5. Por quê? Porque eu sou empresa, mas a minha finalidade é uma finalidade social. Né? Minha finalidade é trabalhar com as comunidades para que elas sejam melhores. Esse é o meu propósito. Né? E isso é transformado num negócio. Como vários outros que existem hoje. Né? O setor 2,5 hoje vem crescendo. Tem gente que trabalha com compensação de carbono, tem gente que trabalha, por exemplo, com vivências experienciais para as pessoas em vez de turismo. Até decoração de ambientes, vou trazer aqui. Exatamente, com produtos que são de comunidade, com design. Reversibilidade social. Exatamente. Então, esse setor a gente diz que é o 2,5, porque ele tem uma finalidade social e mas ele é uma empresa. Né? Ele visa negócio, as pessoas têm lucro e esse dinheiro que entra retroalimenta os projetos, porque o meu lucro é uma parte dele, uma boa parte dele, é repassada para projetos que eu acredito. Porque assim, eu também financio os projetos, né? Quando não tem outra empresa que financia, eu financio os projetos. Eles não vão acontecer por falta disso. Né? Ou eles não vão deixar de acontecer por falta disso. Desculpa, exatamente. Eles não vão deixar de acontecer por conta de falta de dinheiro. Por quê? Porque eu acredito que o dinheiro é uma energia. Então eu pego esse recurso e eu invisto. A hora que eu invisto, ele vai girar de alguma maneira. Porque esse dinheiro não pode entrar e ficar parado lá. Ele, de alguma maneira ele vai voltar. Porque esse é o ciclo. Né? Só que eu não sei de que forma ele vai voltar. E aí é que entra a questão. Você tem que confiar. Né? Então, assim... isso outra ingrediente importante é a confiança. E é uma coisa do mundo novo também. Que é a questão de você não ter o controle de todas as variáveis. Porque a gente está num mundo agora que é impossível você ter o controle de todas as variáveis. Se alguém está falando para você que está confortável nesse mundo, não está entendendo nada. Não está entendendo nada, né? Porque se alguém está confortável nesse mundo maluco, assim, né? Então, assim, ele é um mundo do desconforto, ele é um mundo da movimentação, ele é um mundo que a gente está buscando soluções diferentes, né? E Einstein mesmo dizia, não adianta você querer ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Você precisa fazer uma coisa diferente, né? Então ele está sempre questionando a gente por uma ideia nova, por uma coisa diferente e tudo mais. E as empresas estão se dando conta disso. E estão se dando conta que a comunidade que a gente não vai mudar e nem melhorar se a gente continuar tendo essa discrepância social tão grande, né? Porque isso não é uma coisa sustentável, não é uma coisa razoável, né? Os países... Só drena, né? Ela não entra. Exato. E os países mais desenvolvidos, o que acontece? Eles cada vez reduzem mais, né, essa questão social. Então, por que não compartilhar isso? Né?
E aí tem uma pesquisa de Harvard, né, que é de um pesquisador que agora acabou de ser aceita, foi publicada em todas as revistas científicas, que fala um pouco desse poder da generosidade, que ele colocou como sendo uma coisa natural do ser humano, essa coisa do gene altruísta, né, que a seleção natural, que é a teoria de Darwin, que a gente sempre viveu, né, sob esse foco, não explica tudo, né? Ela é parcial. Exato. Uhum. Como é que você explica que uma pessoa, por exemplo, os bombeiros, como é que você explica que um cara se sacrifica para salvar a vida de outra pessoa? Até hoje eram bobos, santos, porque acreditavam no reino dos céus e precisariam sofrer muito, não é? Coisas assim? Na verdade, não. Na verdade, descobriram que o nosso organismo, tipo, a parte do cérebro que aciona a recompensa, ela é acionada tanto quando você dá alguma coisa quanto quando você recebe. Só que só tem um jeito de você ter o controle sobre isso, que é quando você dá. Eu não posso controlar que você vai me dar um presente, né? Mas eu posso controlar que eu posso te dar um presente. E a sua satisfação. Mônica, nós estamos chegando no final, infelizmente. Vou deixar ainda vocês aqui assistindo um pouco desses trabalhos no concreto mesmo, né? Vamos ver uns videozinhos, umas fotos aí de como é que essas pessoas se realizam, porque nós não estamos falando aqui de nada que é utopia, é uma coisa real, é algo que acontece e que eu quero trazer para vocês. Mas antes disso, eu queria essas últimas considerações. Muito obrigada. Eu espero que tenha sido muito bom, como foi para mim. Porque eu estou me sentindo aqui um copo cheio, já estava vazio, o nível ali estava, eu sentindo uma fonte aqui. E muito obrigada mesmo, né, pela sua entrevista, e eu gostaria das suas considerações para os nossos web espectadores. Eu é que agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouco sobre essa realidade, assim, que na verdade é uma realidade. Então, assim, a gente pode parar de sofrer, sabe, esperando o final do mundo. A gente tem que começar a construir um mundo novo a partir do que a gente tem na nossa mão. E se todo mundo começar na sua própria realidade, de pequenininho, um pouquinho, eu acho que essas são as grandes transformações. Pequenas mudanças de todas as pessoas, e não grandes mudanças criadas por um boom ou alguma coisa que... Se as pessoas quiserem te acessar, como é que elas vão estar te encontrando? Tem um site da oficina, que é www.oficinadasustentabilidade.com.br. Vai estar aqui e a gente vai estar noticiando, tá? Fiquem conosco até a semana que vem, mas aguardem aí para ver essas geniais fotos e trabalhos da nova realidade, desse novo mundo. Obrigada. Transition Town, cidades em transição. Esse é o futuro do planeta, o futuro da nação. População, união e sabedoria, unindo nossas forças contra o mal do dia a dia. Poluição e degradação do meio ambiente, tudo culpa do ser humano inconsciente ou consciente, agindo na maldade. Hoje ele destrói e amanhã passa necessidade. A vida é justa, com justos mais ainda. Tenha sabedoria e viva bem a sua. Então a gente depois vai ver, por exemplo, que as nossas ações vão acabar se encaixando num monte de coisa, não é? A de arte vai se encaixar, a de alimentação vai se encaixar, o cursinho vai se encaixar, o pessoal da Brasilândia vai se encaixar, a educação ambiental já vai se encaixar, vai ver que está encaixada já num objetivo. E aí a gente vai ver que dentro daquele grande objetivo, a gente tem pequenos objetivos trabalhados em grupos específicos. Sabedoria, humildade e paciência pra melhoria do nosso dia a dia, que vai dizer no flow da sinfonia. Então, lixo, preservação do meio ambiente, comunicação, que eu acho super importante, aí entra documentário, aí entra resgate da cultura e da história. Indignado em ver o jovem inconsciente que não faz nada pra melhorar o nosso meio ambiente. Transition Town, cidades em transição, a Brasilândia. Eu acho que é importante, para mim pelo menos, eu vejo como um objetivo de raiz, de base, é que nada disso, de sustentabilidade, nada tem sentido e continuidade se não houver a participação da comunidade. Sem dúvida. Não é só a participação, não é chegar lá como nós estamos aqui e vamos mostrar como funciona isso. A pessoa tem que se envolver, a gente tem que ganhar. Coração, estou aqui me apresentando, muito prazer, vulgo japonês. Pra melhoria do nosso dia a dia, que vai dizer. Quais são os pontos mais importantes para o nosso sonho comum de Brasilândia em transição, que nós queremos estar atuando nos próximos 2 anos? Quais são os grupos de trabalho que vão tocar esses temas? Até que nós avancemos na proposta e, quem sabe, num determinado momento, se faça um lançamento oficial de
Brasilândia em transição. No meio da fumaça eu não enxergo nada. Pra tudo que é lado, várias matas pegando fogo. São os vermes queimando o mundo de pouco a pouco. Saiba você, ser humano, que seu lixo tem valor. Comece a compostar e comer o que plantou. Sem esse papo, tenho vergonha do meu lixo. Reciclar o que faz é um trabalho digno. Movimento correto, moro? Pode chegar, a união faz a força, não deixe isso acabar. Brasilândia onde eu nasci, minha quebrada. Brasilândia em transição, em busca dessa jornada. Melhoria do nosso dia a dia, que vai de si no flow da sinfonia. Vamos transformar em... Então, assim, Arte e Futuro, que também já começou o curso de documentário. Os meninos não estão quietos, eles estão filmando aqui. Então, assim, os meninos estão já filmando toda essa etapa, filmando as coisas que estão acontecendo no Transition. E eles estão dando um curso de documentário, de mim, tá ali. O Nair fazendo o curso, né? Então, assim, ensinando as pessoas da comunidade como você documenta a sua história. Então, assim, por quê? Porque assim a gente consegue, por exemplo, mostrar como o seu Quintino costuma fazer. Ele vai lá com uma câmerazinha, vai lá, filma a cachoeira e fala, olha, como por linda essa cachoeira, isso é uma cachoeira importante, não pode fazer isso. Mas se ele não fosse lá contar, como é que a gente ia saber? Não é? Então é um pouco isso, mostrar para as pessoas que elas podem construir mesmo e documentar. A água potável do planeta está acabando. Adquira consciência, economize a sua água, mano. É tipo um mundo queimando em brasas. No meio da fumaça eu não enxergo nada. Pra tudo que é lado, várias matas pegando fogo. Eu gosto da Brasilândia, eu gosto. Eu nunca fui assaltado na Brasilândia. Tanto que falavam da Brasilândia, quando tinha certas pessoas por aí. Tenho vergonha do meu lixo, reciclar o que faz é um trabalho digno, movimento correto, moro? Pode chegar, a união faz a força. Eu gostaria de passar, que eu gostaria que a Brasilândia, que é meu bairro preferido, sou da infância e adolescência, passei aqui. Eu gostaria que quem tivesse para a molecada é uma educação de qualidade. Vamos transformar e dividir experiência, sabedoria, humildade, paciência, pra melhoria do nosso dia a dia, que vai de si no flow da sinfonia. Vamos transformar e dividir experiência, sabedoria, humildade, paciência.